E aí, tudo certo? Olha só do que a gente vai falar hoje na nossa aula de ciências. Olha a imagem que a prof trouxe. Não é só sobre os sapos, são sobre os anfíbios. A gente vai falar sobre a classificação dos anfíbios. Então, os anfíbios, né, eles são seres vivos, a pele deles é bem úmida, tá? E durante o seu ciclo de vida, eles passam por duas fases. Uma fase que é aquática e a outra é terrestre, tá? São exemplos de anfíbios, então, as pererecas, as rãs, os sapos e as salamandras. E hoje a gente vai conseguir identificar um pouquinho a diferença dos sapos e das rãs das pererecas, tá? Então agora a gente vai entender um pouquinho como é que aconteceu essa evolução dos anfíbios. Então, né, eles nasceram lá da água e eles evoluíram e conseguiram se adaptar também ao meio terrestre, tá, gente? Eles foram os primeiros vertebrados que se aventuraram a viver na terra firme. Isso mesmo. E eles têm como principal característica, né, a vida dividida em duas fases, como a prof já falou. Uma que fica na água e outra na terra, tá? Os anfíbios, eles são encontrados sempre em ambientes que são úmidos, tá? E eles sempre ficam longe dos extremos climáticos, ou seja, longe de lugares que são muito quentes ou também muito baixos. Eles ficam ali naquele meio termo. Eles adoram o verão, principalmente, né, aqui no Brasil, principalmente aqui no sul, porque o nosso verão ele não é um verão igual no norte e no nordeste, que é muito quente. Então ele é um verão com as temperaturas, né, tranquilas. Então os anfíbios adoram, tá? Eles normalmente têm um corpo compacto, cabeça e boca grande, tá? Olhos bem saltados, uma língua assim pegajosa e tá? São as principais características deles, tá? Então, quando eles nascem, eles são girinos, tá? E na segunda fase eles passam para a vida adulta. Então, eles, né, deixam de ser girinos e também não ficam mais na água, tá? Apesar de muitos, né, dos anfíbios viverem no ambiente aquático, eles têm uma grande dependência, né, da água também, principalmente durante a fase reprodutiva, tá? Porque é na água que eles são depositados os ovinhos, tá? Então, eles são ovíparos, tá? Então, quando os girinos, na primeira fase da vida, eles respiram por meio das brânquias externas, lembra que a gente já falou dos peixes? Os peixes respiram por meio das brânquias. E os girinos, na primeira fase, também. Eles passam uma transformação depois que muda toda a estrutura dele do corpo, tá? E a maneira de viver, quando eles se tornam adultos. E daí eles passam a respirar através do pulmão e da pele, tá? Por isso que os anfíbios, eles precisam de locais úmidos, tá? E de um ambiente limpo. Agora, olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção na metamorfose dos vertebrados. Então, aqui, ó, olha só, aqui a gente vai numerar corretamente, a prof numerou como é que, né, ocorre esse processo. Então, ó, eles são girinos, os ovinhos, né, aí ele vai crescendo, olha só como ele vai crescendo. Tá vendo que ele não tem pata no começo? E aí depois ele cria a pata, né? Tem a parte da reprodução, e aí o corpo dele, a estrutura dele muda, né? Então os ovos são depositados na água, né? Dos ovos saem os girinos, que eles apresentam cauda e brânquias, tá? Durante o crescimento do desenvolvimento dos girinos, as brânquias desaparecem e as pernas começam a surgir, as pernas traseiras, tá vendo? Que primeiro surgem as pernas traseiras. Daí depois, né, na fase 4 ali, a cauda encolhe e surgem as pernas dianteiras, tá? E também começam a ser formados os pulmões, na fase 4. Na fase 5, ela já está na fase adulta. O sapo perde a cauda, passando a respirar pela pele e pelo pulmão. E na fase 6, ele se alimenta de outros insetos e de larvas também. Agora vamos entender a diferença do sapo, da rã e da perereca. Vamos lá? O sapo, ele tem a pele dura e áspera, tá? Geralmente vive no solo, tá? Salta para fugir dos predadores e caça insetos com a língua. A rã,
ela não é a fêmea do sapo. A pele dela é lisa, tá? Então a rã não é a fêmea do sapo, tá? A pele dela é lisa, ao contrário da pele do sapo. As pernas traseiras são bem compridas, próprias para saltar. E algumas rãs são coloridas, tá? Tem a pele muito venenosa e outras não, tá? A perereca, ela apresenta pequenos discos adesivos nas pontas dos dedos, ela gruda, né? Que daí facilita quando ela tem que grudar na parede, tá? Em árvores, em muros, etc. A diferença é física deles, tá? Pois tá na perna, tá na cor, no modo de locomover, mas as semelhanças é no modo de reprodução, no modo de respirar, na transformação pelo qual eles passam, que é a metamorfose, que é a mesma, tá? E no local onde eles vivem. Então, agora que a gente sabe de um monte de coisa dos anfíbios, a gente vai fazer a página 127, que é a número 1 ali. Vocês vão pintar as frases que correspondem ao grupo do anfíbio. Se eles têm pernas, se o seu corpo é coberto de pelos, se seu corpo é revestido de escamas ou placas ósseas, o que é? Tem duas, tá? E na 2, de acordo com a imagem abaixo, vocês vão responder aos questionamentos a seguir. Na A, o que está acontecendo na imagem? Será que é a metamorfose que a gente acabou de ver ali? Ou será que não? E na B, por qual motivo esse animal realiza essa ação? Para que ele possa ficar o quê? Adulto. E o que mais? O ciclo de vida dele, né? Então, eu quero que vocês façam lá com calma e com atenção. Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, bem fácil. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E a nossa palavra de hoje é amor. Amor é a nossa palavra de hoje, certo? Então, beijo, tchau, um ótimo final de semana e até mais.